Eu acabei de rodar aqui uns backtests sobre puts, tanto compradas quanto vendidas de opções de Bitcoin, e cheguei a alguns resultados e alguns insights bem interessantes que eu quero compartilhar aqui com você. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, me chamo Carlos Cordeiro e minha especialidade são operações estruturadas com opções de criptomoedas. Para conhecer mais sobre o meu trabalho, me acompanhar nas outras redes como no Insta, saber sobre consultoria, até mesmo sobre uma mentoria gratuita de opções de cripto, acesse os links aqui da descrição. E agora, bora dar uma olhada nos resultados desse backtest que eu acabei de rodar. Esses resultados aqui, eles se referem à venda de put no strike correspondente ao delta 15, portanto com delta abaixo. O período levado em consideração nesse backtest é de 1 ano, e nesse primeiro cenário a gente está considerando uma operação sem nenhuma alavancagem, tá legal? Essas puts foram vendidas com 28 dias para a data do vencimento, aproximadamente um mês. E o retorno sobre o investimento, o ROI, com a simples venda de put foi de 8,7%. Se a gente levar em consideração essa outra métrica aqui, o CAGR, que é o Compound Annual Growth Rate, a taxa de crescimento composta anual, a gente tem um retorno de 13,53%. E olha que impressionante, a taxa de ganho de 100%. Ou seja, todas essas puts vendidas nesse período e nesse delta, elas foram lucrativas, 100% delas. E olhe como a gente pode aumentar a eficiência do nosso capital sem aumentar de forma irresponsável o risco. Aqui a gente tem os backtests para essa mesma operação, com a única diferença que eu estou simulando um cenário de alavancagem de 2 vezes do nosso capital. Todo o resto se mantém constante. A gente está falando da venda de put, com o mesmo vencimento, o mesmo delta e o mesmo período de 1 ano. Só que aqui a gente tem um ROI de 17,4%, um CAGR de 27,63%, sendo que sem alavancagem a gente tem um ROI de 8,7%, um CAGR de 13%, e com essa alavancagem aqui a gente mais do que dobra os ganhos. E mantendo a taxa de ganho em 100%, o que significa que todas essas puts aqui foram lucrativas. E um terceiro cenário que eu quero te apresentar é com alavancagem de 3 vezes do capital, todo o restante mantido constante também. O ROI aqui ele passa para 26,1%, ante 17,4% no de 2 vezes de alavancagem, e 8,7 sem alavancagem, e o retorno composto anual nesse cenário aqui foi de 42,29%. E novamente a taxa de ganho permaneceu em 100%. E essa alavancagem aqui foi a alavancagem ótima nesses backtests que eu realizei. Quando a gente faz uma alavancagem de 4 vezes, já começa a dar alguns problemas e eu não consigo trazer todas essas métricas aqui. Mas até essa alavancagem tem esses resultados que você está vendo, e aqui você está vendo a curva de equity do nosso portfólio. Aqui na linha verde você está vendo o valor de bitcoins do portfólio. Ou seja, simplesmente vendendo puts, o valor de bitcoins do seu portfólio ele aumenta progressivamente ao longo do tempo e de uma forma bem significativa. E aqui na linha azul você tem o valor do portfólio em dólar, e como você está com mais bitcoins, você ganha duplamente, tanto com a valorização do dólar, quanto também com o aumento de bitcoins no seu portfólio, tá legal? Também rodei backtests para avaliar o comportamento da compra de puts. No mesmo delta, com o mesmo período, e nesse slide aqui, avaliando o cenário sem nenhuma alavancagem. O mesmo vencimento, comprando puts com 28 dias para o vencimento. Nesse caso aqui, a gente teve um ROI negativo de 9,3%, um retorno composto anualizado de menos 13,8% e uma taxa de ganho de 0%. Ou seja, todas essas puts aqui deram prejuízo.
todas elas viraram pó na data do vencimento. Nesse cenário aqui eu não estou prevendo rolagem, não estou prevendo manejo, estou simplesmente prevendo a compra em um determinado dia e a venda na data do vencimento, ou seja, a liquidação na data de exercício. E nesse outro cenário aqui de alavancagem de 2 vezes, obviamente, na maior parte dos casos você não vai querer comprar put com essa alavancagem, a menos que você esteja fazendo uma especulação, mas para que a gente tenha a mesma base de comparação em relação ao cenário da put vendida. Nesse cenário aqui, você tem um ROI, nesse caso aqui um ROI negativo, portanto um prejuízo de 18,6%, CAGR de menos 26,87% e taxa de ganho de 0%. No cenário em que a gente está alavancando em 3 vezes, um ROI negativo de menos 27,9%, CAGR de menos 39,19% e taxa de ganho de 0%. E vendo aqui a curva de equity do portfólio com a compra de put, você vê algo que eu já falei tantas vezes aqui nesse canal, que a compra de put como uma operação de hedge, ela representa um custo fixo no seu portfólio. Então, fazendo a compra de put sistematicamente, você está reduzindo, na verdade, na maior parte dos casos, a quantidade de bitcoins na sua conta. Então, você vê aqui a curva do portfólio de equity, ela percorrendo aqui essa trajetória descendente, justamente porque a compra de put é uma operação que, via de regra, dá prejuízo. Legal, então a compra de put, via de regra, não é uma boa operação, a venda de put é uma excelente operação, como a gente acabou de ver aqui em diversos cenários, então eu posso simplesmente vender put a todo momento e ficar despreocupado que eu sempre vou ter lucro? É óbvio que não. Quero te mostrar aqui um outro cenário da venda de put em que todas essas variáveis aqui permanecem constantes, a data de vencimento, o delta. Nesse exemplo aqui eu vou te mostrar um cenário sem alavancagem, porém agora eu realizei um backtest levando em consideração um período de 2 anos. Nesse cenário aqui, a gente teve um ROI ligeiramente negativo, com menos 2,4% e um CAGR de menos 1,95%. A taxa de ganho ela não foi tão grande quanto nos outros cenários, não foi de 100%, mas também foi uma taxa de ganho bastante significativa. A gente teve ganhos nessa operação em 86,67% dos trades. Para que você veja aqui o outro cenário, mesmo vencimento, mesmo delta, sem alavancagem, a única diferença é que aqui está levando em consideração 1 ano e nesse que você está vendo agora, 2 anos. Essa é a única variável diferente entre esses dois cenários. Se a gente levar em consideração o comportamento da venda de puts de Bitcoin no último ano, a gente observa que no último ano ela teve esse ROI aqui e esse CAGR e 100% de taxas de ganho. No entanto, se a gente pega um período maior, nesse caso aqui de 2 anos, essa operação ela apresentou um ligeiro prejuízo. E vendo a curva da evolução do portfólio, você observa que a partir desse ponto ela teve praticamente uma trajetória ascendente, ou seja, desse ponto em diante, a venda de puts ela foi lucrativa e ela aumentou significativamente a quantidade de bitcoins do nosso portfólio. No entanto, aqui a gente teve um ligeiro drawdown e aqui a gente teve um drawdown um tanto quanto maior. Então, nesse momento, a gente teve uma queda pontual no nosso portfólio, mas essa queda ela foi relativamente significativa e a recuperação dessa queda foi bastante lenta. Na verdade, não foi nem 100% de recuperação, mas o processo de recuperação ele foi bastante lento. E daí a relevância de uma lição que também já falei aqui várias vezes no canal. Quando a gente está investindo, a gente tem que ter a preocupação. Antes de pensar em ganhar dinheiro, a gente tem que ter a preocupação em
não perder dinheiro. Porque veja, aqui nesse cenário, essa perda, olhe como ela afetou o portfólio e quanto tempo levou para recuperar e ainda não teve a recuperação de 100% nesse cenário simulado aqui. Então isso aqui mostra a importância de você ter a preocupação de antes de pensar em ganhar dinheiro, você se precaver para não perder dinheiro. Não é à toa que no meu método de investimento, o método PEP, o primeiro P vem de preparação e o terceiro P vem de proteção. Então a gente trabalha todo um gerenciamento de risco para se proteger e não ficar sujeito a situações como essa daqui, por exemplo. Uma outra consideração importante. Nesse outro cenário aqui, nesse período de um ano, em que a taxa de acerto das vendas de put foi de 100%, nesse ano aqui, a gente estava no ano de alta do Bitcoin. Já nesse período aqui, em que houve esse drawdown, foi o momento em que o Bitcoin estava caindo, e, portanto, não é um momento propício para que você venda put, especialmente fazendo essa venda sem o hedge, sem a devida proteção. Mas de todos esses resultados aqui, conclusões que a gente pode chegar. Primeiro de tudo, fica bem claro aqui que a put vendida, ela tem uma maior POP, uma maior probability of profit, uma maior probabilidade de lucro do que a put comprada. Esses resultados aqui das puts vendidas, seja sem alavancagem, com alavancagem de 2 vezes e mesmo com alavancagem de 3 vezes, com esses retornos e com essa taxa de acerto, em contraste com esses resultados aqui das puts compradas, sem alavancagem, alavancagem de 2 vezes ou de 3 vezes, isso mostra claramente que a put vendida tem uma maior probabilidade de lucro do que a put comprada. A gente também tem a demonstração de que a alavancagem, até um certo nível, ela aumenta a lucratividade sem que essa lucratividade venha em troca de um risco excessivo. Então você viu aqui o cenário sem alavancagem, com alavancagem de 2 vezes e com alavancagem de 3 vezes. E por fim, a gente também extrai uma lição importante de que uma operação pode dar muito certo por muito tempo, mas que ainda assim, em algum momento, ela pode vir a dar errado. E é exatamente por isso a importância da gente sempre ter um hedge, sempre ter uma proteção para as nossas posições. Quem já é meu aluno, quem já é meu mentorado, sabe como eu martelo tanto nessa tecla do hedge e da proteção. Tem aquele ditado, não é? Mar calmo não faz um bom marinheiro, ou algo nesse sentido. Então, se você está navegando com o mar calmo, se você está vendendo uma put, está favorável, está vendendo uma put, está favorável, está vendendo uma put, está favorável, não se esqueça que em algum momento o mar pode vir a ficar revolto. Em algum momento você pode se deparar com uma situação como essa, e se você estiver devidamente preparado, você vai passar tranquilo por essa turbulência. Mas para isso, repito, você tem que estar bem preparado. E para ficar bem preparado, obviamente se inscreve aqui no canal, verifica se está com o sininho ativado, porque aqui você tem o melhor conteúdo do país sobre opções de criptomoedas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tem alguma coisa, alguma operação, alguma estratégia que você gostaria que eu fizesse um backtest, deixa aqui no comentário para eu saber, que de repente eu gravo um vídeo testando a sua sugestão de operação ou de estratégia. E mesmo que você não tenha alguma sugestão, me deixa aqui um feedback, me deixa aqui um comentário para saber se esse tipo de vídeo aqui te agrada, se você gostou e acha que eu devo fazer mais vídeos com mais backtests. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e até mais.